Olá, boa noite, vamos chegando. A gente está começando mais uma hora de engravidar. Esse é um conjunto de lives que eu sempre estou fazendo para justamente aumentar a sua fertilidade, assuntos que vão te ajudar a engravidar e aumentar a sua fertilidade. Eu sou a doutora Juliana, sou ginecologista, especialista em fertilidade, atuo com reprodução humana. Meu objetivo aqui é te ajudar a realizar o sonho de engravidar após os 30 anos. Então, se você quer engravidar, fica aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é como saber se seu útero está pronto para você conseguir engravidar, para esse útero receber o embrião, né? E a gente vai esclarecer aqui alguns exames, o que você precisa realmente fazer e saber para ter essa noção de seu útero tá pronto, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, que eu acho que a gente precisa falar, tá? Sobre o que é o útero, né? A gente sabe que o útero é uma estrutura que vai receber aquele bebê. Algumas pessoas acham que o encontro do óvulo com o espermatozoide é dentro do útero, mas na verdade ele ocorre no final da trompa. E aí a trompa vem jogando esse embrião já formado lá no final dela para dentro da cavidade do útero, para aí sim esse embrião poder se implantar e poder gerar a gravidez, né? E aí a gente precisa fazer uma avaliação do endométrio, né? Que é essa camada interna que reveste o útero. Algumas doenças podem impactar nesse revestimento interno, e a gente vai abordar aqui, né? Como, por exemplo, pólipo, mioma, a própria adenomiose, enfim, algumas doenças podem impactar nessa região, e alguns exames que a gente vai falar são justamente exames que vão ajudar a identificar isso. E a gente tem, por exemplo, exames como a progesterona, que a gente vem falando aqui, né? É um tema super debatido, né? Que tem muitas dúvidas em relação à progesterona, e ela também é extremamente importante para a gente saber se o útero tá pronto, tá? Então, algumas pessoas, então, né, como eu falei, né, confundem essa questão do encontro do óvulo com o espermatozoide. Eu já vi que surgiu uma dúvida aqui sobre trompa, tá? A trompa, eu vou sempre respondendo, podem ir botando as dúvidas que no meio da live eu vou respondendo, mas a trompa, ela tem a função de só permitir o encontro do óvulo com o espermatozoide, porque é dentro do útero que esse embrião deve se implantar. Quando a gente tem uma trompa tortuosa, quando você colocou aí, Thaís, né? É possível engravidar naturalmente? Só que a chance pode reduzir. Então vai depender muito do tempo que você está tentando engravidar pra gente ter a resposta se vai ter influência ou não. Mas quando a gente tem uma trompa tortuosa, em vez de às vezes esse embrião se implantar no útero, a gente tem um risco maior de acontecer uma implantação na própria trompa. E aí gera uma gravidez tubária. Tá? Então, realmente precisa ser individualizado essa avaliação. É possível sim engravidar naturalmente, mas a gente tem alguns riscos a mais, né? Risco, às vezes, de não conseguir engravidar, se for bilateral, se tiver algumas outras alterações, ou ainda de acontecer uma gestação ectópica, que é uma gravidez tubária, tá? Então, é importante a gente ficar atento a isso. Então, vamos falar aqui mais focado hoje na questão do útero, tá? Onde esse embrião precisa se implantar. Então, como eu falei, né, alguns exames que a gente vai nortear em relação ao que a gente precisa avaliar para entender se esse útero tá pronto para você poder engravidar, vou colocar aqui, são basicamente 3 exames. Então, o primeiro exame é o ultrassom transvaginal, o segundo exame é a esteroscopia e o terceiro exame é a dosagem de progesterona. Então, algumas situações eu ainda associo a realização da ressonância da pelve. Então, quando a paciente uma mulher tem muita cólica, um fluxo muito intenso, a gente tem por algum desses exames que eu mencionei, uma suspeita, por exemplo, de adenomiose, a ressonância pode ser interessante a gente complementar. Tá? Então, basicamente são esses 3 que eu falei, né? Ultrassom transvaginal, a esteroscopia e a dosagem de progesterona. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre cada um desses exames, quando que você precisa fazer, né? Enfim, as coisas que são importantes relacionadas a essa avaliação da cavidade, tá? O que eu sempre falo aqui, né? Esses são exames que vão realmente, assim, clarear muitas coisas em relação à possível dificuldade, tá? Que tá acontecendo. E às vezes aparecem questões que são altamente fáceis de resolver, tratáveis, né? E a gente consegue otimizar muito a fertilidade. Então, por exemplo, tem um caso, né? Um exemplo aqui que me vem à cabeça.
de uma mulher, uma paciente que estava tentando engravidar já há um tempo. E ela veio pra mim, a gente fez um exame de esteroscopia e nesse exame a gente identificou uma endometrite. E a gente também identificou através da ressonância uma adenomiose. Então ela tinha endometrite e adenomiose. E aí a gente fez o tratamento da endometrite, regularizou, né, tentou ajustar, controlar um pouco mais essa adenomiose e depois ela foi liberada para engravidar espontaneamente e aí conseguiu a gestação dela de forma rápida até depois desse tratamento e tranquila. Tem outro caso, né, de uma paciente que passou por uma fertilização e aí, não sei se vocês sabem, mas antes da gente fazer a transferência do embrião para dentro do útero, a gente fica monitorizando como está esse endométrio e ela não conseguia atingir um tamanho adequado. Ele até ficava trilaminar, mas ele não atingia o tamanho adequado. E aí também a gente fez alguns ajustes com acupuntura, ciclo das sementes, a gente entrou com estrogênio e a gente conseguiu atingir o valor que a gente queria e aí a gente transferiu 2 embriões e ela engravidou de gêmeos, ou seja, os 2 se implantaram, mostrando que aquele endométrio estava super receptivo, que aqueles embriões eram de qualidade. Então, realmente, assim, são exames importantes para a gente nortear, tá? Eu vou lembrando vocês aqui que vocês podem ir colocando as dúvidas, que ao longo da live eu vou respondendo. Eu vi que tem gente que estava na live da semana passada, que já veio aqui com mais dúvidas hoje, pode colocar, tá? Já colocou uma dúvida aqui, a Nájila, que é o seguinte: menstruação em borra de café no começo e depois vem a menstruação vermelha com alguns coágulos. O que significa? Primeira coisa, né? É um sinal de que tem alguma coisa acontecendo, porque o ideal, né, não vou nem falar o certo, o ideal é que você menstrue vermelho vivo. Isso é o sinal da sua menstruação. Então essa borra que desce antes, ela não é ainda, né, uma sinalização de que teu ciclo começou. Então primeira coisa, se você conta o teu ciclo da descida dessa borra de café, tá errado. Você precisa começar a contar a partir da descida do vermelho vivo. Agora o que você precisa entender é por que você tá tendo essa descida de borra de café antes. A gente já conversou um pouco, né, Nájila, até no direct, mas uma das causas é relacionado à baixa de progesterona. Então, se você tem uma falta de progesterona, pode levar essa descamação um pouquinho antes, tá? Isso pode ser uma das causas. Coágulo pode ser às vezes um mioma, pode ser um fluxo mais aumentado, enfim, mas tem alguns ajustes que você pode fazer, né? A sugestão aqui para você tentar de uma forma um pouco mais natural esse ajuste e sem saber exatamente o que está acontecendo, né? Porque é uma dúvida muito pontual, mas é fazer o ciclo das sementes, é fazer a acupuntura, isso tudo pode te ajudar, tá bom? Vamos lá então. Rayane colocou, a idade é um fator de critério para fertilidade? Sim, a gente sabe que a nossa idade, quanto mais a gente ganha idade, né, a nossa fertilidade vai reduzindo. Então, para você ter uma noção aqui, a gente tem por mês, quando a gente tem em torno de 30 anos, tá? Mais ou menos 30, 25% de chance por mês de engravidar. Quando a gente está com 35 anos de idade, a gente tem mais ou menos aí 20, 15% de chance por mês de uma gravidez natural acontecer. E quando a gente está por volta de 40 anos, a chance dessa gravidez acontecer de forma natural é mais ou menos 10%, 5 a 10%. Então você percebe que vem vindo numa descida realmente de percentual, né, de chance de conseguir engravidar. Então a idade sim é um fator que pode levar a uma dificuldade de engravidar, porque a gente tem perda principalmente da qualidade do óvulo, tá? Existe uma perda de quantidade, mas o que vai impactar mais aqui é a qualidade. Por isso que você, né, as coisas que eu sempre falo, tratar, né, estilo de vida, alimentação, suplementação, atividade física, algumas práticas da medicina chinesa, tudo isso é para a gente tentar preservar um pouco mais essa qualidade do óvulo para que a gente não tenha tanto impacto da idade. Mas a idade é o principal fator de fertilidade da mulher. Por isso que a orientação é tentar engravidar o quanto antes você puder, né? E se não tiver um planejamento de uma gravidez a curto prazo, médio prazo, bater os 30 anos e não tem uma gravidez a curto, médio prazo, avaliar se vale a pena passar por um congelamento de óvulos, por exemplo, que é uma prática que a gente tem hoje disponível, tá? Vamos lá, então eu vou respondendo as dúvidas, mas vamos lá dando continuidade aqui na nossa live. Olha só. Então, por que é importante a gente falar, né,
sobre esses exames, né? Essa investigação do útero. Primeiro para você fazer um checklist do que você precisa fazer, do que você está fazendo de investigação, de conhecimento da sua fertilidade. Então, isso é extremamente importante. Então, saber se você fez os exames adequados. Segundo, que quando você faz esses exames, a gente consegue, né, antever alguma possível dificuldade. Então, se você faz antes de engravidar, naquela consulta pré-concepcional, você vai lá no seu ginecologista e avisa, olha, tô querendo começar a tentar engravidar. A gente já consegue, através desses exames, perceber se tem alguma coisa que vai te levar a uma dificuldade, tá? E esses exames são importantes para você conseguir prevenir complicações, como quais? Como abortamento, por exemplo, né? Como uma dificuldade, você perder tempo tentando engravidar, ter uma dificuldade para engravidar e, na verdade, depois você descobre algo que você poderia ter resolvido antes. Então, isso é extremamente importante para a gente evitar a complicação de perda gestacional e para a gente também conseguir nortear, né? Se tem alguma coisa que possa ser resolvida antes de você começar a tentar engravidar, tá? Então, isso é extremamente importante. E quando é que você vai fazer esses exames, né? Cada exame tem uma especificidade e aqui é importante vocês terem essa noção. Então, o transvaginal, ele pode ser feito dependendo do que a gente quer avaliar em várias fases do ciclo menstrual. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é extremamente importante. O ultrassom transvaginal, se for para uma rotina ginecológica, geralmente você pode fazer em qualquer fase do seu ciclo. Agora, se a gente quer avaliar o seu endométrio, o seu parâmetro de receptividade desse endométrio tá adequado, o ideal é que você faça numa fase lá perto da tua pós-menstruação e perto talvez da tua ovulação. Por quê? Qual o dado que a gente vai ter aí? A gente já vai ver se ele tem um tamanho adequado, a gente já vai ver se ele tá com aspecto trilaminar, porque são dados importantes para você saber se o teu endométrio tá adequado, tá? Então ele precisa estar com o endométrio 7 milímetros para cima e ter um aspecto trilaminar. Já a esteroscopia, né, é um exame que quando a gente quer fazer essa avaliação para a gravidez, a gente quer ver se tem algum pólipo, algum mioma, se tem alguma inflamação, que é endometrite. Então o ideal é que você faça ele na primeira fase do ciclo. Não dá um exame que dá para fazer menstruada, né? Você tem que estar sem ter acabado já a tua menstruação, porque ele é um exame que a gente entra com a ótica, né, com um aparelho lá dentro do útero. E aí, o que a gente quer ver? Quanto menor esse endométrio, né, logo pós-menstruação, mais fácil é. Então, eu faço sempre uma analogia da seguinte forma, para diferenciar transvaginal da esteroscopia. Então, como é que você vai entender a diferença entre esses dois exames? Transvaginal e esteroscopia. Imagina que eu tô aqui numa sala e aqui dentro é o útero por dentro. O seu ultrassom transvaginal é um aparelho que está lá na outra sala, tá? Então, é uma imagem que precisa ser gerada através das paredes. Quando a gente faz um exame de esteroscopia, é como se eu abrisse a porta e eu entrasse aqui de fato com a câmera para ver aqui dentro. Então a esteroscopia não consegue me dizer, por exemplo, se eu tenho endometriose, se a minha trompa está alterada. Por quê? Porque ele só vê a cavidade por dentro. Eu não consigo ver, por exemplo, o que está aqui, ó, acima do gesso. Você não vê o que está acima do gesso, né? Você só vê do gesso para cá. Então a esteroscopia é um exame que consegue ver isso, a cavidade por dentro. Mas o transvaginal consegue ver por cima também, né? Consegue ver o que está lá no gesso, na laje. E então eles são exames complementares, tá? Então, para você entender a diferença entre eles e a importância desses exames, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que vocês colocaram que tem relação com o que a gente está falando. Tomei anticoncepcional por 5 anos, isso pode fazer com que seja mais difícil engravidar? Pois já faz 6 meses que não tomo nada. Ótima pergunta, vamos lá. Quando a gente vai naquela consulta para engravidar no ginecologista, né, e a gente resolve parar de tomar a medicação, uma coisa importante é você ter a noção de que o anticoncepcional ele não vai te gerar uma dificuldade para engravidar. Isso é um mito, tá? Então vamos desmistificar isso aqui. Anticoncepcional não leva dificuldade para engravidar. Agora, o que acontece com o anticoncepcional é que ele pode mascarar algum fator de infertilidade. Então, quando você toma o anticoncepcional, você tem uma redução do teu fluxo, você tem uma redução da sua cólica, né? E se nesse período surgiu alguma outra coisa, surgiu essa endometrite, surgiu uma endometriose, ela vai ficar quietinha, ela vai ficar como se fosse mascarada e você não vai ter o diagnóstico.
Então não é o anticoncepcional de uso a longo prazo que vai gerar uma dificuldade, mas sim o mascarar de alguma outra questão que possa te levar a uma dificuldade, tá? Então é importante. Dependendo da tua idade, Bru Carolina, você pode continuar tentando engravidar, tá? Ou você já deve partir para uma investigação. Quando que você vai partir para a investigação? Se você tem mais de 35 anos, você já pode partir para essa investigação com 6 meses de tentativa, justamente porque eu falei que vem vindo uma queda de fertilidade ao longo do tempo, então é extremamente importante você não perder tempo, tá? E você deve partir para a investigação se você tem algum fator, algum sinal que o seu corpo te dá de que tem alguma coisa desajustada. Então, se você tem um fluxo menstrual mais intenso, se você tem cólica, né? Se você tem alguma irregularidade, se você tem como uma outra aqui que colocou, que tem a borrinha de café antes da menstruação. Então são todos sinais que o corpo vai dando de que tem alguma coisa que às vezes precisa ser investigada e ser feito algum ajuste, tá? Então, espero ter conseguido responder, né? Pra você ficar claro o que você precisa fazer agora. O que não se deve fazer para quem está tentando engravidar? O que não se deve fazer, existem alguns mitos. Hoje eu até coloquei, não sei se vocês viram, né, um Reels, né, um post relacionado a um mito, que é ficar de perna pra cima para se tentar engravidar. Então uma coisa que eu falo, né, que pode levar um atraso, né, nessa estrada de se tentar engravidar, muitas vezes vocês ficarem obcecadas por mitos, né, sem ter onde tirar dúvida se aquilo é real, se aquilo não é real, e às vezes pesquisas demais na internet podem fazer com que vocês percam o foco. Então vocês precisam focar. Então quem está tentando engravidar precisa ter foco do que realmente faz diferença para se conseguir engravidar, do que realmente é efetivo para se conseguir engravidar, e precisa ter onde tirar dúvida, né? Porque senão você pode perder tempo tentando fazer coisas que na verdade podem prejudicar a sua fertilidade ou podem não te ajudar realmente a conseguir engravidar. Então ter esse espaço de onde tirar dúvidas, né, ter esse direcionamento é extremamente importante. Então, ou você tem, né, um médico que te assiste próximo, ou você pode participar de alguns programas de acompanhamento. Recente eu estava com a inscrição aberta para o programa Engravida Já, em que eu faço esse acompanhamento, eu permito, né, tirar essas dúvidas, tirar esses mitos, a gente tem um contato super próximo, tá? Mas foque, o objetivo principal é focar. Se você se percebeu perdendo o foco, volta pro rumo e foca novamente, tá? Até para saber, né, não só o que não fazer. Então, por exemplo, né, entrando ainda um pouco do que não fazer para quem está tentando engravidar, falando um pouco mais disso, do que não fazer para quem quer engravidar, você não deve, por exemplo, além de perder o foco, né, buscando informação onde não é seguro, você não deve, por exemplo, se expor a agentes tóxicos, né? Então a orientação, o primeiro passo é preservar a sua fertilidade. Como? Não se expondo a agentes tóxicos, como agrotóxicos, né? Como o BPA, enfim, coisas de plástico. Então são medidas que você pode fazer para ir preservando a tua fertilidade ao longo dessa jornada, tá? Se a sua menstruação, a Suelen colocou, bem pouco e não suja nenhum absorvente, e parou a pílula no passado, já tem um tempo, já era para estar mais regular, a minha orientação para você é sempre fazer esses 2 exames, tá? Então você pode fazer esses exames todos que eu tô falando aqui para você, na verdade são esses 3. Primeiro exame, transvaginal, para quem chegou agora, esteroscopia e a dosagem da sua progesterona. Então eu já mencionei aqui, né, que o ultrassom transvaginal ele deve ser feito numa fase depois da menstruação, antes de você conseguir, antes de você ovular, pra gente ver o aspecto desse endométrio, idealmente 7 milímetros, idealmente trilaminar. Fazer o exame de esteroscopia também pós-menstruação pra gente identificar se tem algum pólipo, se tem algum mioma. É mais facilmente identificável nessa parte, nessa fase do ciclo. E avaliar se tem a endometrite. Já a progesterona, né, que é alvo assim de super dúvidas que vocês têm, ela tem que ser dosada já numa outra fase, que é a segunda fase do ciclo menstrual após a ovulação. Quando? Idealmente, né, mais ou menos 7 dias após a sua ovulação. O que vai dar mais ou menos também, se for um ciclo, né, de 28 dias, com uma fase lútea de 14 dias,
Vai dar mais ou menos aí no meio desse ciclo também, 7 dias antes de você menstruar. Então, o cálculo é mais ou menos esse. Ou 7 dias antes de menstruar, ou 7 dias após a sua ovulação. Dosou, tá baixa? O que você faz? Dosa de novo, caminha pra frente e tenta ver se você pegou o pico desse hormônio. Se você não pegou o pico, ele vai tender a subir de novo. Agora, se você dosou e ele já apresentou um valor mais baixo, provavelmente ele tá vindo numa queda. E o valor ideal, né, que eu sempre falo, é em torno aí, acima de 9, né, em torno de 10, 9,7, 9,5. É um valor razoável que a gente sabe que pode contribuir com a gestação acontecer. Pode acontecer gestação com um valor menor do que esse? Pode, mas os trabalhos mostram que a chance da gravidez ir pra frente é um pouco maior quando essa dosagem de progesterona tá nesse valor, tá bom? Vamos lá. Peraí. Acho que se repetiu aqui a pergunta. Ó, aqui colocaram, né, aquilo que eu falei dos mitos, né, de perna pra cima, enfim, tá? Estou fazendo uso do chia amarelo, unha de gato, o que você acha que ajuda? Olha só, esses chás, né, isso aí, eles não estão relacionados geralmente no ciclo dos chás, que são o que vai balancear o seu nível de estrogênio e progesterona. Isso aí, geralmente a gente usa, né, esses chás mais para quem tem, por exemplo, endometriose, tá? Então pode ajudar a reduzir cólica, mas ele não tá dentro do ciclo das sementes, que é falado dentro da medicina tradicional chinesa, que pode regularizar seus hormônios e te ajudar a conseguir um endométrio melhor, de melhor qualidade, tá? Não significa que você não possa usar, mas ele não está dentro do ciclo das sementes, que é o que a gente geralmente orienta para regularizar os hormônios e melhorar a tua fertilidade, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que mais. Então, a gente falou desses 3 hormônios, né? Quando é que a gente precisa fazer? Uma coisa importante é o seguinte: quando você vai lá começar a tentar engravidar e seu ginecologista resolve pedir só para você o transvaginal básico e a sua dosagem de hormônio, né? Quando pedem. Mas se você conseguiu fazer esses exames, quando que você tem que sentar com o teu ginecologista e avaliar de pedir uma estroscopia? Isso lá quando você resolveu começar a tentar. Justamente, se o teu padrão tá diferente, se você tem uma cólica, se você tem um fluxo maior, se você tem escape no meio do ciclo, se você tem sangramento na sua relação sexual, né? Então, sangramento na relação, escape menstrual, se você tem cólica, se você tem um fluxo mais aumentado, são todos parâmetros que vão sinalizar a necessidade de um exame de histeroscopia, tá? Ou se você tá realmente já tentando engravidar há 6 meses, 1 ano e a gravidez não aconteceu, a gente precisa realmente fazer essa avaliação da parte interna da cavidade do útero, ok? Deixa eu ver aqui o que mais vocês têm colocado de dúvidas. Relação todos os dias pode aumentar as chances ou diminuir? Na verdade, relação todos os dias aumenta a sua chance. O mínimo que você precisa, né, é ter relação ou no dia da ovulação ou nos 2 dias anteriores que antecedem essa ovulação. O ideal nessa fase é você ter relação ou diária ou dia sim, dia não. Isso vai aumentar a sua chance de engravidar. Ter relação todo dia não enfraquece o espermatozoide. Agora, o que vai enfraquecer esse espermatozoide? Se ele ficar muito tempo numa abstinência de ejaculação. Aí sim, a qualidade do espermatozoide é perdida. Então, a ejaculação ela precisa ser recorrente para a gente conseguir uma boa qualidade seminal, tá? Então, ter todo dia não tem problema nenhum, não enfraquece o espermatozoide de forma alguma, tá? Pode namorar à vontade. Algo que acontece, me tira o chão, são cobranças da sociedade. Até hoje vocês não têm filhos, falta de empatia. Isso aí é uma questão realmente complicada, assim, né? Por isso que eu acho que é importante a gente estar aqui, né? É uma forma de união, de comunicação que a gente faz também. Você enxergar que você não tá sozinha nessa jornada, né? Que por mais que existam cobranças da sociedade, cobranças de familiares para gestação, você não tá sozinha, né? E o mais importante é você estar buscando informação, estar buscando um movimento. Então,
não estar parada. Eu acho que isso é o mais importante. Mas essas cobranças elas podem vir e geralmente uma orientação que eu dou, né, às vezes é de você não se fechar tanto, né? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, mas às vezes o que eu oriento é assim, falar pro outro realmente, né, que você tá tentando engravidar, que você tá buscando informação e que ainda não aconteceu, porque isso às vezes vai te blindar de novas perguntas. Então, isso é uma forma. A gente tem uma tendência a se fechar um pouco nesse momento, a se recolher, né? Então, se você não tem um grupo em que você consiga compartilhar a sua história, né? Ouvir outras histórias, avalie se há a possibilidade de você realmente abrir até determinado ponto para você não precisar ficar ouvindo sempre a mesma pergunta, né? Você pode dar uma resposta um pouco genérica, né? E participar de grupos, né? Dentro do grupo, né, da comunidade Engravida Já, a gente tem justamente esse encontro de mulheres em que a gente consegue fazer essa união de compartilhar histórias, né, de ouvir as histórias, de se fortalecer, a gente vibra, a gente uma com a outra, com as vitórias, né, e ajuda a gente às vezes em dias em que a gente está mais para baixo, né, que a gente está desanimada, essa junção de mulheres faz um efeito positivo emocional mesmo, tá? Eu já fiz tudo, tá tudo em dia, a progesterona que fiz na época é errada. Perfeito, isso é um erro frequente. Então, vamos lá. Erro frequente, vamos falar dos erros frequentes então aqui agora, Suelen? Olha só, legal a sua abordagem. Erros frequentes quando a gente vai fazer, primeiro, o ultrassom transvaginal. Um erro frequente quando a gente vai fazer o ultrassom transvaginal é a gente fazer também no momento errado do ciclo, tá? Então, às vezes, uma alternativa é a gente fazer aquela ultrassonografia seriada, porque assim a gente pega tanto o início da fase menstrual, quanto a fase periovulatória, quanto a fase pós-ovulatória. E a gente consegue ter um panorama geral do ciclo. Então, se você tá na dúvida de qual fase fazer o seu ultrassom, faça o ultrassom seriado, porque assim você consegue ter uma noção completa de como está o funcionamento do seu ciclo. E aí você consegue também ter a certeza se no momento que você percebeu, lembra? O muco, que você percebeu o aumento de temperatura, que são sinais de fertilidade, se realmente você estava ovulando naquele momento, tá? Então, fazer o ultrassom transvaginal, existe um momento adequado? Sim, depende do que a gente quer avaliar. Mas se a gente quer avaliar endométrio, se esse endométrio está receptivo, na fase pré-ovulatória. Se não for possível fazer nessa fase, faz a ultrassom transvaginal seriada que vai te ajudar. Segundo exame, que é a esteroscopia. Qual é um erro frequente? Um erro frequente é a gente às vezes fazer numa fase pós-ovulação, porque muitas vezes o endométrio, que é essa camada interna que reveste o útero, ele tá um pouquinho maior, ele tá um pouco mais espesso. Então, se você tem um pólipo pequeno, se você tem um mioma pequeno, é como se ele escondesse, sabe? Ele fica mais gordinho ali, mais espesso, e aí a gente não consegue ver o que tá ali embaixo, naquele tapete de endométrio. Então, o ideal é você fazer na primeira fase do seu ciclo menstrual. Ajuda a ver melhor os ósseos tubários, enfim, é uma fase mais adequada. E a progesterona, que é campeã de erro de dosagem, né? Depois, acho que em segundo lugar de erro de dosagem hormonal é o estradiol, mas a progesterona, ela precisa ser dosada na segunda fase do ciclo menstrual, ou seja, após a ovulação, e você precisa saber exatamente quando ela vai estar no pico dela. Então, se você não identificou, se ela está baixa, dose uns dias mais pra frente. Se a menstruação, você dosou e a sua menstruação desceu em menos de 7 dias, provavelmente você dosou na data errada. Então você precisa esperar o próximo ciclo para dosá-la de novo. Geralmente aí o pico dela, em média, vai estar por volta de 7 dias após a sua ovulação. Então não desiste, Suelen, dosa de novo porque você vai achar o momento dela, tá? Ultrassom logo após menstruar de 7 milímetros, exame das trompas e exame de progesterona. Ah, legal. Débora é ótima, porque Débora tá sempre resumindo aqui. Adorei, Débora. Participa sempre, porque você tá sempre resumindo o que eu falo. Ótimo. Vamos lá. Adenomiose, SOP, pré-diabética e trombofilia. Duas perdas, né? 2 abortos e uma ectópica com retirada de trompas. Menstruação regular, alimentação acompanhada. Quais as minhas chances? Vamos lá, Renata. Olha só. Vou te falar que o principal fator você não colocou aqui pra mim, que é a idade. A idade, gente, é o que mais vai influenciar na questão da chance de gravidez, tá?
A SOP vai influenciar se você tiver uma menstruação irregular, principalmente. Existe critério, assim, da SOP gerar um óvulo de pior qualidade, mas se você já tá com a sua alimentação, suplementação, você não colocou aqui, mas suplementação, alimentação, fazendo a sua atividade física, né, a chance dessa SOP tá mais controlada. Agora, por que você tá pré-diabética, né? Será que você realmente tá com uma alimentação, fazendo a atividade física adequada, com a suplementação adequada, né? Então, isso precisa ser avaliado. Trombofilia depende do tipo. Então, assim... tem trombofilias que é classicamente, né, pode aumentar o risco de perda, e aí se for essa trombofilia, você precisa fazer uso de anticoagulante, né, que geralmente é a síndrome de anticorpo antifosfolipídico, que é a trombofilia comprovada que leva à perda gestacional. Agora, as outras trombofilias, eu gosto sempre de juntar o quadro, sabe? Então, por exemplo, se você tem uma trombofilia que não é classicamente tida como uma causa de perda, mas você já traz duas perdas, né, na sua história, enfim, já é uma história mais sofrida, às vezes a gente vai sentar e conversar se vale a pena ou não fazer realmente a anticoagulação, tá? Apesar de cientificamente ser super controverso, mas a gente precisa individualizar o caso de cada um, né? Em relação à ectópica, né, provavelmente precisa avaliar essa tua outra trompa, porque quando a gente tem uma gestação ectópica, significa, lembra, lá no início da live eu falei, uma gestação ectópica significa que você tem alguma alteração na trompa. E provavelmente a outra trompa também tem algum grau de acometimento, né? Então precisa realmente avaliar se essa sua outra trompa está 100% saudável, se ela tem algum grau de acometimento. E se ela tiver algum grau de acometimento, junto com esse histórico e dependendo da tua idade, vale a pena você pensar em algum tratamento de reprodução assistida. Claro, fazendo o seu preparo para esse tratamento. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma fertilização, ou se você vai fazer uma inseminação ou uma relação programada, você precisa fazer tudo o que eu sempre falo aqui. Você precisa ter essa abordagem integrativa, você precisa focar na alimentação, atividade física, suplemento, sono, seu intestino tem que estar regular, enfim, tudo isso precisa estar ajustado para você conseguir engravidar, tá bom? Isso aí, ciclo das sementes ajuda a regularizar os hormônios, estrogênio e progesterona. Pelo plano, eles podem não saber ler os exames. O médico é atencioso só pelo particular e não é fácil pagar plano mais consulta. Até hoje não consegui voltar. Suelen, talvez assim, eu acho que precisa, não sei se é todo mundo assim não, tá? Eu acho que pode ser um pouco às vezes mais difícil, né? O plano, o SUS, eles imprimem alguns desafios realmente, né? Para os dois lados, né? Não só para o paciente, mas também para quem está atendendo dessa forma, né? Eu já atendi há um tempo atrás plano de saúde e eu sei, né, que é difícil para os dois lados. A gente também fica numa situação complicada, mas não desiste. Eu acho que assim, você precisa voltar, tá? Precisa conversar. Então, a minha orientação para você, Sueli, é realmente estar participando aqui das lives, né? Levar essa informação para o médico que está te atendendo, se informar o máximo que você puder. Quando você se informa, você tem mais propriedade de chegar e compartilhar com um médico que está lá na sua frente e falar, doutor, o senhor não acha que pode pedir determinado exame, pode complementar com alguma outra coisa, né? Então isso é extremamente importante. Informação. Vocês buscarem esse tipo de informação, você às vezes está dentro de um programa que te direciona, te organiza, né, as ideias, os exames, isso pode acelerar. O que não pode, e eu sempre falo aqui, é parar. Não dá pra parar, porque tempo é fertilidade. Voltei a falar essa frase que eu sempre falo. Tempo é fertilidade. Então, Suelen, não desiste, não desanima, tá? Vamos aqui, vamos dar um coração pra Suelen, dar um gás aqui pra ela, pra você não desanimar, tá bom? Coloca os coraçõezinhos aqui na live, gente, pra animar a Suelen, pra ela não deixar de continuar a busca dela. Vamos lá. Os corações aí pra você, Suelen. São todos pra você, tá? Não desiste. A Débora colocou aqui o resumo, mas eu queria só complementar o teu resumo, Débora, com uma informação importante que eu falei, né? Qualidade seminal, ela não diminui, né? Com você tendo relação frequente, ela vai diminuir se você ficar muito tempo, se o parceiro ficar muito tempo sem ejaculação. Agora, quanto tempo, né? Por volta de 5 dias. 5 dias já prejudica a qualidade seminal, tá?
Então, olha só que importante. Você tá lá, olha como é importante o parceiro tá linkado com o que você tá junto de você nisso aqui. Olha só essa informação importante. O parceiro, você tá lá ligada no seu período fértil, né? Você tá lá preocupada com o seu período fértil, né? E aí o parceiro, você se esquece do parceiro. Você tá tão preocupada com o seu muco, se você tá ovulando, se você não tá ovulando, que às vezes esquece do parceiro, né? E fica focada em ter relação só na época específica. Mas aí quando vocês vão ter a relação, o que acontece? Ele já tá, há mais de 5 dias sem ejaculação. E aí a qualidade tá ruim. Então você às vezes tá na sua janela fértil, mas a qualidade do espermatozoide dele não tá adequada porque ele tá muito tempo sem relação, né? Sem ejaculação. Então isso é ruim. Então por isso que é importante essa conexão. O parceiro tem que estar conectado, tem que estar sincronizado com as suas atitudes, com o que você vem fazendo. Para justamente quando vocês forem tentar, os dois estarem no potencial máximo de vocês, tá? Depois que eu falei com a minha família sobre a dificuldade pelo fato de ter as trompas tortuosas, a FIV ainda não é uma realidade pra mim, mas sinto o coração mais leve que expus a situação. Ah, que bom, Thaís, fico feliz. Isso é tão importante, sabia? A gente compartilhar e falar, né? É isso que eu falo. Às vezes a gente fica querendo, a gente lida não só com a nossa ansiedade, mas com a ansiedade da nossa família, dos nossos amigos, né? Essa cobrança, é uma cobrança do bem, né? Mas é uma cobrança, né? Que às vezes pode atingir a gente, porque só a gente sabe o que tá sofrendo, o que tá percorrendo nessa jornada. Mas é como eu falo, quando a gente expõe, a gente fica mais leve, né? E às vezes a gente vai ter um acolhimento do outro lado. Então, compartilhar, você não precisa compartilhar tudo, mas às vezes algum detalhe você pode falar, porque às vezes você para de acontecer aquela cobrança. Todo almoço de família cobram, fazem piada, né? Fazem aquela brincadeirinha sem graça, enfim. Então você consegue se blindar um pouco se você abrir um pouco o jogo, né? Então que bom que você conseguiu expor e que bom que você se sentiu mais leve nisso. Agora, em relação à questão da FIV, deixa eu te falar uma coisa. É importante você saber o seguinte: a FIV pode ser, né, barateada de algumas formas. Uma das formas existem centros no Brasil que fazem FIV sem custo de medicação, sem custo de tratamento. São poucos os centros, tá, no Brasil, mas existem, então você precisa se informar onde que faz. Existe uma fila de espera, mas eles existem. A segunda coisa, como você pode baratear o tratamento? Existe hoje no Brasil a possibilidade de doação de óvulos. Eu já trabalhei numa clínica em que eu era coordenadora dessa parte de doação de óvulos. Então, quando você faz a doação, uma parte dos óvulos você doa e outra parte fica para você, para o seu tratamento. E aí, dependendo do programa, você consegue ter o seu tratamento e as medicações totalmente custeadas, sem custo nenhum. Dependendo do programa, você paga só a medicação. Vai depender da clínica, do programa, de quantos óvulos você conseguir nesse tratamento. Mas é uma outra forma de possibilidade de você ter uma redução de custo na sua FIV. Então, eu já falei duas formas. A primeira forma é centros no Brasil que fazem de graça pelo SUS. A segunda forma é você fazer doação de óvulos. E a terceira forma de você tentar minimizar o seu custo numa FIV é através do que a gente chama de mini FIV, que nada mais é do que uma FIV normal, a diferença está na dose de medicação que é dada. Então, basicamente, no Brasil são essas três formas que eu vejo de você tentar baratear o seu custo numa fertilização. Mas agora, o mais importante que eu vou te falar, Thaís, e eu vou te falar isso porque todo dia eu atendo alguém que chega pra mim, senta na minha frente e fala assim: a FIV, o tratamento é inacessível. Aí eu pergunto assim: você sabe quanto que é? Como que paga? Como que faz? Então você precisa ter um valor palpável, você precisa se organizar para isso, tá? Então a gente fica no imaginário de que é muito difícil, né? É uma crença que é difícil, que não consegue. Mas quanto que é? Como que paga? Como que faz? Olha só, tem financiamentos hoje no Brasil voltados para fertilização. Você sabia disso? Então precisa se informar, gente. Precisa realmente buscar informação, porque os caminhos são diversos, tá? E não é porque às vezes você foi indicado a fertilização que a gravidez não possa acontecer em outro caminho, em outra forma. Então você precisa ampliar. Será que não dá para tentar, por exemplo, você que tem uma trompa só, uma relação programada
uma inseminação intrauterina monitorizando o lado que você está ovulando, isso pode aumentar a sua chance, às vezes, de engravidar. Precisa ser individualizado e conversar com o médico que está te acompanhando, tá? Então, Thaís, persevera, continua, tá? Uso Mirena há 2 anos, tenho 36. Quero tirar ele esse ano. Qual? Não sei qual foi a pergunta, mas eu acho ótimo, Karen. Quer tirar o Dil Mirena? Tira pra engravidar. Ótimo, 36 anos tem que engravidar, tá? A gente falei que a gente vai reduzindo a nossa fertilidade por volta aí dos 30 anos. A chance da gente engravidar por mês é mais ou menos 25%. 35 anos é mais ou menos 15%. Aos 40 ela cai para 5 a 10% por mês, tá? De tentativa. Então você tá na hora de tirar esse Mirena, ver como seu fluxo menstrual vai se comportar e engravidar. Te mando boas energias e a gente precisa priorizar a sua qualidade de óvulo, né? Qualidade de endométrio, né? Falando aqui justamente sobre perceber se o teu endométrio tá receptivo. Então, quando você tirar o Mirena, com Mirena não dá para fazer essa avaliação, né? Se o endométrio tá pronto para engravidar. Mas tirando o Mirena, você precisa avaliar ultrassom transvaginal, esteroscopia e a dosagem da sua progesterona para saber se o seu endométrio, se seu corpo, seu útero tá receptivo para aquele embrião se implantar. Tá? Então tá na hora e associa aí suplementos, associa a alimentação para a fertilidade, associa atividade física, associa um sono adequado, né? Práticas da medicina chinesa para aquecer o útero. Então, se você tem pés, mãos, extremidades geladas, você precisa fazer as práticas de aquecimento de útero que a medicina chinesa traz pra gente. Isso pode melhorar a vascularização do seu endométrio, do seu útero e, consequentemente, conseguir melhorar esse endométrio, ficar mais espesso e chegar ao aspecto trilaminar, tá? Então, o útero não é só ovular, o útero precisa estar receptivo para a gente conseguir engravidar. Qual período para vir o positivo se todos os exames estiverem ok? Depende da sua idade, tá? Mas se tudo estiver ok, vou te dar um dado estatístico. Em 6 meses, 70% dos casais irão engravidar. Em 1 ano, 85% dos casais irão engravidar. Então, se você está tentando há 1 ano engravidar e você ainda não engravidou, você precisa buscar uma avaliação médica. Se você tem mais de 35 anos e está há 6 meses tentando engravidar, você precisa buscar uma avaliação médica, fazer os seus exames, porque tempo é fertilidade. Então, não perca tempo. Busque informação, busque os seus exames. Se tudo tá normal e você não engravidou, depende, tem menos de 35 ou mais de 35? Se for menos de 35 anos com todos os exames normais, espera 1 ano. Se for mais de 35 anos com os exames normais, você pode esperar 6 meses no máximo para partir para uma investigação mais aprofundada. Existe uma condição, gente, chamada infertilidade sem causa aparente. O que é isso? A gente faz exatamente isso. Faz toda uma avaliação dos exames, né? Tanto do homem quanto da mulher. Então, o homem também precisa ser avaliado. E se a gente não encontra nenhuma alteração, nenhuma disfunção que justifique uma dificuldade para engravidar, a gente vai enquadrar aquele casal num quadro de infertilidade sem causa aparente. Significa que não tem nada? Não. Significa que a medicina não evoluiu a ponto de conseguir identificar alguma questão. Como que você faz a partir daí? Se você é diagnosticado com um quadro de infertilidade sem causa aparente, o que você precisa fazer? Você precisa melhorar sempre qualidade de óvulo, qualidade de espermatozoide, né? Buscar um ambiente antioxidante para conseguir gerar energia para esse óvulo, para esse embrião poder ser gerado e conseguir, né, se implantar dentro do útero, na cavidade, e gerar a gravidez. Então você não fica parada tentando. Um erro comum que eu vejo de vocês fazerem é não identificar nada ou não investigou tudo e fica só tentando. Vocês estão perdendo tempo, vocês precisam partir para a ação. Qual é a ação? Realmente ter certeza, fazer o checklist. Será que você fez os exames todos? Avaliar se você fez todos os exames. Se você realmente fez todos os exames e não engravidou em 6 meses a 1 ano, dependendo da sua idade, você precisa partir para algum tratamento. Você precisa otimizar a sua fertilidade. Você está cuidando da sua fertilidade? Seu sono está adequado? Você parou de ingerir bebida alcoólica? Você está sem fumar? Você está fazendo atividade física? Olha quanta coisa a gente precisa fazer de ajuste para a gente facilitar a gravidez de acontecer. Então não fiquem paradas, tá? Busquem informação e busquem serem proativas nessa jornada. É super importante isso. Vocês precisam ser as protagonistas da sua jornada.
Quem comanda a jornada, quem percorre essa jornada são vocês. O médico, o nutricionista, o psicólogo, os profissionais em volta. Gente, a gente está aqui para apresentar informação, para apresentar dados, né, para orientar. Mas quem escolhe o caminho é você. Você que é a protagonista. Quem precisa percorrer, quem precisa fazer as práticas, quem precisa agir é você, tá? Então é super importante isso. Estou sem evitar há 1 ano, minha menstruação era desregulada, veio regularizar agora em janeiro. Todo mês na data do dia 17 ela tá vindo, agora consigo engravidar? Cristina, eu espero que sim, tá? Mas assim, eu falar pra você se você consegue ou não com só esses dados, eu vou estar sendo leviana aqui, né? Porque assim, são poucos dados pra eu te poder afirmar isso, se não tem nada que possa estar acontecendo, tá? Agora, o que eu preciso te falar que você não colocou aqui pra mim, não é só menstruação, né? Fez todos os exames? Avaliou o útero? Seu útero tá receptivo? Já fez o seu transvaginal? Já fez a sua esteroscopia? Já dosou sua progesterona? Já dosou os outros hormônios? Dosou tireoide? Né? Já fez essa avaliação completa? A sua trompa tá pérvia? Fez a esterossalpingografia? Fez todos os exames? Seu marido fez o espermograma? Ele também tá nisso. Ele fez o espermograma? Se você fez tudo isso e você está tentando engravidar há 1 ano e não aconteceu, você precisa de alguma orientação médica, principalmente dependendo da sua idade, tá? Então, por mais que a gente idealize, sonhe da gravidez acontecer naturalmente, a medicina evoluiu para ajudar vocês. Então, às vezes, a gente fica imaginando que vai ser um tratamento complexo, difícil, e não. Às vezes, com um simples ajuste, a gente consegue engravidar, tá? Então, observa a tua menstruação e faz esse checklist. Fez todos os exames? Se você fez, precisa então realmente avaliar a ida ao médico para confirmar se realmente não tem nada que possa ser feito para acelerar esse positivo, tá? Não sabia, muito obrigada. De nada, tá? Isso de bom. Se informa sim. Deixa eu ver aqui. Tenho 30 e ele 50. Perfeito. Olha que legal essa informação que você trouxe aqui, Cristina. O homem também perde qualidade seminal, sabia disso? O homem ele perde qualidade seminal. A gente fica no foco só mulher, 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 mas o homem ele vai perdendo também a qualidade seminal. Acontece que o homem perde essa qualidade um pouco depois de nós mulheres. Nós começamos essa perda de qualidade e de quantidade principalmente ali por volta dos 25 anos. Então, por volta dos 25 anos, a gente vem tendo uma queda mais expressiva da nossa perda de quantidade e qualidade dos óvulos. A ladeira fica um pouquinho mais íngreme pra gente a partir de 35 anos, que é quando a gente tem acelera o processo de perda de quantidade e de qualidade. Mas os homens também perdem qualidade seminal. Quando? A partir geralmente de 40, 45 anos. Então, se ele tem 50 anos, ele não pode fazer um espermograma simples, que é o que geralmente é mais popular, que a gente faz. Ele precisa fazer, homens a partir de 40, 45 anos, ou que tenham algum fator de risco, como tabagismo, obesidade, varicocele, eles precisam fazer, às vezes, um exame mais específico, que é o espermograma com capacitação e fragmentação de DNA. Isso dá um norte pra gente em relação à qualidade mais específica desse espermatozoide, tá? Então ele precisa fazer essa avaliação. Não é só você, Cristina. Tenho 37 anos e há 3 anos estou tentando engravidar e não consigo. Nilza, né? Nilza, vamos lá. Você precisa fazer alguma coisa, tá? Não dá mais pra você ficar passiva. Você precisa ser proativa a partir de hoje, tá? Vamos mandar coraçãozinho aqui pra Nilza, gente. Nilza precisa ser proativa. Você precisa fazer os seus exames, o seu marido precisa fazer os seus exames, tá? Meu esposo tem espermograma. É o que? Alterado? Entendi que deve ser isso, né? Se tá alterado, ele precisa avaliar por que tá alterado. A principal causa de infertilidade relacionada ao fator masculino é a varicocele, tá? A varicocele, ela precisa ser corrigida para tentar aumentar a qualidade desse espermatozoide. Se você quer principalmente tentar uma gestação natural, essa qualidade precisa ser realmente avaliada. Como que a gente melhora a qualidade do espermatozoide, se ele não tem varicocele, por exemplo? Vitaminas antioxidantes, né? Atividade física, ele se mantendo dentro do peso, né? Fazendo a atividade física adequada para ele, se alimentando bem, tudo isso, tá?
tem um espermograma baixo, já fez 2 cirurgias de varicocele. Então precisa avaliar, Nilza, ele precisa fazer um espermograma com capacitação. O que esse espermograma vai dizer de diferente do espermograma normal? Ele vai dizer pra gente quantos espermatozoides se capacitam e são capazes de fecundar o óvulo lá no final da trompa. E ele vai dizer pra gente se você é passível de engravidar natural ou se vai precisar recorrer a algum tratamento. E se precisar de algum tratamento, se um tratamento de baixa complexidade ou de alta complexidade. O que é um tratamento de reprodução assistida de baixa complexidade? É um tratamento que é a relação sexual, a relação programada, né, ou a inseminação intrauterina. Esses 2 tipos, né, inseminação e relação programada, são tipos de tratamento de reprodução assistida de baixa complexidade. Os de alta complexidade é a fertilização in vitro. Então ele precisa fazer um espermograma com capacitação, tá? Vocês já estão tentando há muito tempo, vocês precisam partir para alguma ação, algum tratamento. Só conhecer o seu período fértil, né, ficar tentando, você está perdendo tempo. E aí vai começar a jogar contra o fator idade, a qualidade do seu óvulo. Então não perca tempo, Nilza, tá bom? Tenho 32 anos, ovário policístico, endometriose, foco na bexiga, intestino, trompas elevadas. Vou fazer uma videolaparoscopia no final do maio. É possível engravidar logo em seguida? O melhor momento, Andressa, é justamente logo em seguida você tentar engravidar. Então, após uma cirurgia de endometriose, o ideal é que você tente engravidar nos primeiros meses após ser liberada pelo seu cirurgião, tá? Esse é o melhor momento, é quando você provavelmente não vai ter algum foco ainda, né? E você vai ter maior chance dessa gravidez acontecer, tá? Precisa atuar aí justamente melhorando a qualidade de óvulo. E conversar com o médico que vai te operar justamente para tentar preservar ao máximo os seus ovários, porque esse é um risco, né, que a gente tem quando a gente opera endometriose e precisa fazer alguma abordagem nos ovários de reduzir a quantidade de óvulos. Então precisa realmente alinhar bem e avisá-lo que você quer engravidar, tá? Mas assim que você fizer a cirurgia é o momento ideal para você começar a tentar engravidar, tá? Assim que ele te liberar, claro, tá? Vamos lá, gente, mais alguma dúvida? Então hoje a gente abordou aqui, né, justamente os exames para saber se o teu endométrio está receptivo para receber esse embrião. Se vocês forem tendo mais dúvidas relacionadas a isso, vai colocando aqui para mim, senão a gente vai se encaminhando já para a nossa finalização da live, tá? Eu fiz vários exames e a última foi a ressonância e deu um mioma submucoso. Gostaria de saber se tenho que operar ou consigo engravidar. O ideal, né? O mioma submucoso, ele pode sim interferir a chance de gravidez acontecer. Então, se você já vem tentando há um tempo, você precisa sim fazer essa abordagem desse mioma e retirar esse mioma submucoso. Não são todos os miomas que você precisa operar para conseguir engravidar, mas especialmente o mioma submucoso pode sim levar uma dificuldade de gravidez acontecer. Possivelmente, né, você tá com um fluxo um pouco maior, né, tá às vezes com coágulo, com cólica, que são sinais, indícios de que esse mioma pode estar atrapalhando ali o revestimento do teu endométrio. Então precisa realmente avaliar quanto tempo você tá tentando engravidar e se você tá tentando já há algum tempo, o ideal é que você faça a abordagem desse mioma sim, tá bom? Isso vai acelerar o teu positivo de chegar se você fizer a abordagem desse mioma. Maravilha, gente. Então vamos lá, vamos fazer o nosso resumo pra gente finalizar aqui, né? Pra gente saber se o nosso endométrio tá receptivo, a gente precisa fazer o ultrassom transvaginal, né? Idealmente, se você não conseguir saber exatamente o período, que é na primeira fase do ciclo, na fase periovulatória, ele precisa estar com endométrio 7 milímetros, endométrio trilaminar. Se você não consegue fazer nessa fase, vê se você consegue fazer aquela ultrassonografia seriada. Segundo exame, histeroscopia. A histeroscopia é um exame que vai avaliar o teu útero por dentro. Ele é complementar ao ultrassom, tá? E a histeroscopia vai ver se tem pólipo, se tem mioma. Esse mioma submucoso que a gente mencionou aqui. Vai avaliar ainda se tem uma inflamação que pode ser silenciosa, chamada de endometrite. Então é um exame extremamente importante. E dosar sua progesterona na fase lútea, ou seja, após a sua ovulação, para tentar achar o pico dessa progesterona, que vai ocorrer por volta aí do 7º dia após a sua ovulação. Se você dosou sua progesterona, ela deu baixa,
repita em alguns dias, 2 dias, essa dosagem. Se ela continuar subindo, continue dosando até você encontrar o pico, ou seja, até você começar a ver que ela começa a cair. Agora, se você dosou, ela deu baixa, e você repetiu e ela tá mais baixa, provavelmente você perdeu o pico dela. Se a tua menstruação desceu em menos de 7 dias, realmente você perdeu esse pico. E aí você precisa fazer essa dosagem de novo num novo ciclo, tá? Então, de forma bem resumida, foi isso que a gente falou aqui na live, fora as outras dúvidas que vocês trouxeram, como eu sempre digo, né? Vocês sempre enriquecem a live aqui, trazendo as dúvidas de vocês. Tá bom? Então é isso, obrigada. Se tiverem mais dúvidas, podem me mandar no direct, eu tô sempre respondendo vocês, tá? E a gente se vê na próxima live. Tchau, boa noite.